Internautas de todos os cantos e recantos, namastê. Este é o programa Viajou. E hoje um programa muito importante. Importante porque existe um problema no Brasil quanto à edição de um livro. O autor tem um livro, tem uma história fantástica e não tem o que fazer com aquele livro. Procura as editoras grandes, médias, e eles nem chegam a ler o livro da gente. E isso é muito difícil para um autor novo. Nós não vamos falar hoje do problema. Hoje nós vamos falar aqui da solução desse problema. Tá certo? Então hoje eu tenho aqui comigo o ator, professor de artes cênicas, escritor, roteirista e editor, diretor e dono da editora Giostre, Alex Giostre. Muito boa noite, Alex. Boa noite. Prazer. Por favor, o microfone é seu, os internautas querem ouvir a sua apresentação. Alex, fala de você, fala como é que você começou esse negócio da editora, porque você é um ator, é um professor, deu aula e tal, de repente você começa a editar livros. Como é que isso aconteceu? Explica aí. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui, né, no seu programa. Eu comecei, na verdade eu sou escritor, eu não sou ator, né, autor, né, e escrevo há muitos anos, né. Em 2002, eu idealizei no Rio de Janeiro um projeto chamado Projeto Novo Autor. Né? E esse projeto consistia em todas as terças-feiras eu levar para as livrarias, na época a livraria Letras e Expressões, autores de teatro, atores de teatro e diretores de teatro para leituras de textos dramáticos. Nessa época eu já escrevi em jornal, enfim. E ali me despertou o interesse em conhecer mais, não só dos autores, mas da obra, e muitos desses autores, eles escreviam textos literários também. Então ali eu tive um primeiro despertar em começar a querer fomentar, na época, a dramaturgia, que foi a sementinha para que eu, em 2004, montasse o selo Giostre, né, que é a Giostre Editora, que são 3 selos, que é o Giostre, o Giostrinho e o Hag. Agora, a Giostre mesmo nasceu por conta dos meus livros, né? Porque em 2003 para 2004 eu quis publicar textos meus que são utilizados em universidades até hoje, e aí eu queria fazer por minha conta, né? Eu queria entender como se faz a publicação. Né? Então aí nesse momento eu busquei algumas editoras e alguns editores amigos, e essas pessoas então me indicaram o que fazer, e duas dessas pessoas, que são grandes editores, se interessaram até pelo meu material. Mas eu não quis, porque justamente eu queria ter essa independência de poder fazer por minha conta. E aí nasceu a Giostre Fundo de Quintal, lá no Rio de Janeiro, mas com toda todo o requinte, todo o trabalho editorial por trás, né? E que em 3 meses eu fiz com que um livro que hoje é do Pensamento para o Papel, que hoje entra no 5º ano, ele vendesse 3.000 exemplares. Mas eu tinha um título, e eu tinha um telefone. Então eu corria atrás daquilo dia e noite. E aí eu senti o gostinho do negócio, e aí começaram algumas pessoas a me procurar, e se transformou numa editora. Em 2008 eu vim para São Paulo, enquanto editor, né, e estou aí com esses livros todos publicados, né? Olha, são os livros, são todos aqui, todos não, alguns, né? E eu li um livro seu muito interessante, Aos Cuidados do Ator. Isso é você, quando escreveu esse livro, já tinha a editora, ou você já tinha esse material antes de pensar na editora? Aos Cuidados do Ator eu tenho desde 2002, talvez. Né? E ele foi, na realidade, eu tinha escrito do pensamento, eu comecei do Pensamento para o Papel, que é a dramaturgia sob ótica da psicanálise e da filosofia. Aí fui por componentes, isso tudo em apostila, né? Eu dava isso em universidade, em apostilas. Eu fui por componentes fundamentais para um texto ficcional, que são 5 ferramentas para a construção de texto. Então eu vinha trabalhando com autores. E aí eu quis também escrever alguma coisa para atores. E aí eu escrevi que na verdade foi uma palestra que eu dei na CAU, que no Rio de Janeiro, que é um curso de artes, né? E que depois se transformou num livro. Foi uma palestra publicada. E que hoje, na realidade, eu tenho em pouquíssimas livrarias,
e que ele é um livro aqui do meu site pessoal, ele que é o alexdiostri.com.br, você baixa todos os artigos lá. Então é um livro que hoje eu prefiro não comercializar. Olha, eu li esse livro, recebi de você de presente, achei muito legal. Ele se encontra nas livrarias, na internet, alguma coisa, porque é um livro para atores. Eu acho que todos os atores deveriam procurar e ler esse livro. Aos cuidados do autor, de Alex Giostri, do ator. Você pega isso pela internet, né? www.alexgiostri.com.br, o link artigos. Agora, se quiser, baixa de graça. Então, olha, agora, se quiser, na livraria também, tem na Cultura, eu sei que tem. Livraria Cultura. E tem na internet. Você começou no Rio de Janeiro em 2005, é isso? Com a editora? Que você realmente... Sim, em 2005. E depois veio para São Paulo e tal, essa mudança estratégica, por que ocorreu isso? Em 2007, eu descobri a questão da distribuição. Né? Eu já tinha todo um conhecimento no universo literário do Rio de Janeiro. Então, a editora se manteve em 2005, 2006 do mercado carioca, que é uma outra realidade, é um outro approach, né, de mecanismo de trabalho. Então, mas eu já comecei com a distribuição em São Paulo, mas sempre via distribuidor e negociando em São Paulo. Então, e aí em 2007... foi um ano que eu fiz 3 textos de teatro encomendado e fiz muito curta-metragem, muito roteiro encomendado. E aí eu fiquei muito preso com isso. A editora foi se mantendo muito lentamente. Em 2008 eu tive algum despertar e eu falei, bom, então agora eu quero, ou eu vou desistir da editora, né, e vou me manter como roteirista, como sempre fui fazendo minha vida, ou eu vou então abrir mão um pouco dessa minha vida criadora e vou transformar aquilo que eu pensei numa empresa e vou ficar alguns anos à frente disso e depois eu volto, me recolho e volto à escrita. Então aí em 2008, de um surto que durou 15 dias, eu fiz a mudança e vim para São Paulo. E o muito importante, Alex, é que a Giostri, ela não só cuida da edição, ela tem uma equipe de profissionais muito bom, que depois você vai falar disso e tal. Mas o problema talvez ainda mais difícil que editar um livro é a distribuição. E eu falo isso por experiência própria, porque o meu livro foi lançado em junho e hoje já se encontra nas boas livrarias, no Submarino, na Livraria Cultura, na Saraiva, na Americanas.com. Quer dizer, o importante não é só você editar um livro, é você ter a forma de vender esse livro, de oferecer. E isso a Giostri cuida, ela tem uma distribuição, tem um departamento, uma pessoa que cuida de distribuir a obra editada, não tem? Não, nós temos a distribuição que é nacional, né? Agora, por exemplo, a nossa conquista do mês, que a gente pegou Belo Horizonte agora. Então agora a gente está numa rede inteira de Belo Horizonte. Agora é um trabalho de formiguinha, né? E mesmo assim é muito, por mais que a gente esteja, nós ainda somos muito... Bom, começa aqui o início, é uma editora que tem 5 anos, né? E é muito complicado ainda a gente ter, enquanto poder de negociação, primeiro que nós estamos falando em contexto nacional e é a nossa grande... enfim, não é nem contradição, mas o grande desespero é que o cidadão brasileiro, né, a pessoa não lê autor brasileiro. Então, quando a Giostri é uma editora de autores brasileiros, ela só existe e só se fundamenta nessa construção mesmo. Quer dizer, eu me interesso por autores brasileiros, sabendo que a venda é menor e o interesse é muito menor. Então a Giostri não publica traduções, essas coisas não, é só autores brasileiros mesmo. Não, esse ano nós entramos, nós estamos publicando um livro que foi publicado na Alemanha, que foi muito bom lá, e a gente está publicando aqui no Brasil, em São Paulo. Mas ela é uma autora que vive em São Paulo, que tem toda uma relação com o país, mas nós somos uma editora de autores brasileiros, então somos consolidados assim. E na realidade, o meu ideal é que ela se firme assim. Né? E agora, claro, eu tenho as linhas, né, que eu parti para o esoterismo, eu tenho a ficção, que é a prosa, eu tenho uma linha de poesia, eu tenho uma linha que é de saúde, eu tenho infantil, infanto-juvenil. Né? E a distribuição é complicada, né? A gente vai tentando dia após dia. Temos alguma pergunta aí de algum internauta interessante? Pergunta não, temos... Parabéns pela brilhante matéria e nossos abraços ao escritor Alex.
São os cumprimentos de todos os atores da novela que está estreando aqui na TV Orkut, Geração em Conflito, Cláudio Barbosa e Luiz Carlos Costa. Muito bom. Esse é um pessoal que está produzindo também novelas no Rio de Janeiro e fecharam acordo aqui com a TV Orkut. A partir da semana que vem eles vão ter novela aqui no horário nobre, um pessoal muito capaz, um espetáculo, que é o trabalho deles, o resultado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui que você trouxe aqui umas figurinhas carimbadas e tal. Eu gostaria que a princípio você apresentasse cada um, porque depois, no segundo tempo, eu gostaria que cada um falasse da sua obra. Primeiro uma apresentação e como é que eles chegaram até a Giostre. Apresenta o pessoal aí. Bom, eu trouxe... Bom, primeiro que a Giostre está chegando no... Já temos quase 70 publicações, né, em 5 anos. É bastante coisa. Os 3 autores que estão aqui são autores de 2010. Então nós temos ali o Davi Veiga, que é um jovem autor que escreveu sobre o movimento skinhead, a entrada do movimento skinhead no país, e o livro dele chama Cadarços Brancos. Né? Ao lado dele nós temos ali o Orlando Rosignoli Soares, que é um autor já mais experiente, maduro, mas que também no seu primeiro livro, né, e que o livro dele se chama A Casa dos Números, que é um livro que fala sobre numerologia, é um livro de teoria do conhecimento, né, e é um livro que está na linha esotérica. Né, e ao lado dele nós temos também um jovem autor, que é o Guilherme Junqueira, e que acabou de escrever um livro chamado Suicida Rock and Roll, que é uma literatura de gênero moderno e um autor jovem. Né, então acho que isso é prioridade também no meu trabalho de editor, e que dá murro em ponta de faca, que é você conseguir pôr um autor jovem, bem jovem, o Davi é bem jovem também, tem 21 anos, no mercado, né? E fazer com que as pessoas, não é a necessidade de comprar, claro, quer que compre, quer que a pessoa leia, levar o discurso adiante, sim, mas estar na livraria é o mais importante, estar ali fazendo como um projeto, né? Então dos 3 as 3 têm uma particularidade, os 3. E como é que cada um chegou até a Giostre? Como é que eles... Todos através de... O Orlando foi indicado por um amigo nosso, em comum. O Guilherme foi indicado também por um assessor de imprensa nosso. E o Davi foi pelo site, né, Davi? Que você entrou em contato. A primeira obra de vocês? Davi, é a sua primeira isso, obra? Na verdade é o que eu ia concluir agora. Né? Todos os 3 têm um projeto de publicação. Então, na verdade, que também é uma coisa muito importante, quando chega na editora, eu preciso saber se há um projeto. Porque se não houver um projeto, provavelmente não me interesse. Né? Quer dizer, então, assim, há um projeto. O Davi tem um projeto e o livro dele tem uma entrada em universidade, que vai ter. O Orlando tem um projeto de 14 livros, né? E o Guilherme, ele está ativo, ele já escreveu teatro, ele faz curta-metragem, enfim, ele tem um projeto, e é muito novo, né, na verdade. E aí é uma coisa que é interessante, que eu tenho essa questão do novo, que talvez seja uma maneira de me ajudar também, né? Quer dizer, eu lá atrás, eu sempre tive essa garra, né? Na verdade, eu nunca fiquei esperando muito nada de ninguém, a vida me fez assim, então... Mas eu sempre gostei de fazer alguma coisa pelo outro, independente de que maneira se faça. Então, pegar um livro novo, de um autor novo, que tem algum projeto que, por mais que seja muito início, né, quer dizer, uma pessoa de 21 anos, por mais experiente que seja, é muito no início da vida. Né? Então, a minha ideia é fazer com que essa pessoa vá se aprimorando, livro após livro, texto após texto, né? E a minha função daí é amparar, que é o que nós estávamos falando lá atrás, que são esses cortes que o editor dá, enfim, às vezes o autor fica chateado, mas são essas, que não é a maneira, a verdade absoluta, não é assim, é só assim de ponto, mas são possibilidades de não deixar com que o autor se exponha. É isso, porque a Giostre olha cada projeto profissionalmente, olha, considerando o mercado, considerando a obra como um todo, como um produto, que às vezes nós, autores, somos mais sentimentais e tal. Tem alguma